Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje vamos falar sobre o explorador espanhol chamado Pedro Sarmiento de Gamboa. Pedro Sarmiento de Gamboa foi um aventureiro, autor, historiador, matemático e astrônomo. No final do ano de 1580, ele foi nomeado pelo rei Felipe II da Espanha como governador e capitão-geral das terras do Estreito de Magalhães. Em 1584, ele fundou os primeiros povoados na Terra do Fogo, chamados Nombre de Jesus e Rei Felipe, como parte da tentativa de colonização do Estreito de Magalhães. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Ana. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. Pedro Sarmiento de Gamboa foi um explorador espanhol que provavelmente nasceu na Galiza em 1532. A sua terra natal não é certa, visto que ele pode ter nascido na cidade Pontevedra, na Galiza, de onde é originária sua família paterna, ou Alcalá de Henares, em Castela, onde mais tarde teria estudado. Aos 18 anos, Pedro Sarmiento de Gamboa ingressou no Exército Real nas guerras europeias. Entre os anos de 1550 a 1555, o futuro navegador lutou nos exércitos do imperador Carlos V. Neste período, Carlos V estava envolvido em guerras contra a França e o Império Otomano. Em 1555, ele iniciou a sua carreira de explorador, navegando pelo Oceano Atlântico. Seu primeiro destino foi a Nova Espanha, onde hoje é o México, onde ele morou por 2 anos. Nesta época, o território da Nova Espanha passava por um período de intensa transformação após a conquista espanhola, iniciada em 1519. A colonização espanhola estava em pleno andamento, com a fundação de cidades, estabelecimento de autoridades coloniais e imposição da cultura e religião espanhola aos povos indígenas. A sociedade era dividida em rígidas classes sociais, com os espanhóis no topo, seguidos pelos mestiços, e por último os indígenas, que compunham o estrato mais baixo. Os indígenas eram obrigados a trabalhar em terras e minas, sob o sistema de encomenda, que os colocava em servidão aos colonizadores espanhóis. A Igreja Católica desempenhava um papel central na colonização, evangelizando os indígenas e combatendo suas crenças e práticas tradicionais. Havia resistência indígena à conquista e à imposição da cultura espanhola, com revoltas e rebeliões frequentes. Pouco se sabe sobre este período da vida de Pedro Sarmiento de Gamboa, a não ser que encontrou dificuldades com a Inquisição religiosa. Em 1557, ele chegou ao Peru. Suas atividades durante os primeiros anos são desconhecidas, mas dados seus hobbies, certamente ele se dedicou a completar sua formação marítima estudando cosmografia, geografia e náutica. O território do Peru, que hoje inclui também partes do Equador, Bolívia e Chile, estava sob o domínio espanhol há cerca de 30 anos. A conquista espanhola, iniciada em 1532, havia derrubado o Império Inca e imposto uma nova ordem social, política e econômica. Em 2 ocasiões, ele teve que enfrentar os tribunais da Inquisição por suspeitas de bruxaria. No final de 1564, ele já gozava da fama de astrólogo, quando o arcebispo, como inquisidor ordinário, iniciou uma causa de fé contra ele, prendendo e o acusando de ser um necromântico. O necromântico é uma pessoa comumente associada à magia negra e manipulação dos mortos. Em Lima, ele foi acusado pela Inquisição de possuir 2 anéis mágicos e um pouco de tinta mágica, e de seguir os preceitos de Moisés. Em 8 de maio de 1565, foi condenado pela Inquisição ao exílio, mas o arcebispo comutou a pena para que pudesse integrar uma expedição ao Oceano Pacífico. Os espanhóis tinham conhecimento de uma lenda, que era difundida pelos incas, de que a oeste havia ilhas cheias de ouro. O presidente da Corte Real de Lima,
Lope Garcia de Castro, decidiu montar uma expedição que iria procurar estes territórios, ocupá-los e povoá-los. Ele confiou a direção da expedição a seu sobrinho de 22 anos, chamado Álvaro de Mendana, e nomeou Pedro Sarmiento de Gamboa como capitão e cosmógrafo de um dos navios, e Pedro de Ortega, capitão de outro navio. A expedição, composta por 2 navios com cerca de 160 homens, partiu de Eucalau em 20 de novembro de 1567. Álvaro de Mendana preferiu seguir a recomendação de Hernán Galego, que era o segundo piloto-chefe, a fazer outra rota, em vez de seguir a rota traçada por Pedro Sarmiento de Gamboa. Em 7 de fevereiro de 1568, a expedição chegou à primeira das ilhas de um arquipélago, que recebeu o nome de Ilha de Santa Isabel. Hoje esse arquipélago é conhecido como Ilha Salomão. Durante um ano exploraram as inúmeras ilhas em busca de ouro, entrando em contato com os indígenas que ali viviam. Entretanto, Álvaro de Mendana estava mais interessado em retornar a Lima do que em cumprir o mandato oficial de povoar as terras descobertas. Por fim, a expedição retornou ao Peru sem ter cumprido o mandato de colonização. Desembarcaram em Callao em 22 de julho de 1569. Pedro Sarmiento de Gamboa e Álvaro de Mendana engajaram-se em recriminações públicas sobre o rumo da expedição e seus resultados nulos, de modo que o novo vice-rei, Francisco Álvares de Toledo, os levou ao Tribunal de Lima para apresentarem seus pontos de vista. Nessas alegações, Pedro Sarmiento de Gamboa impressionou o vice-rei pela clareza de seus argumentos e foi absolvido de todas as acusações. Em 1572, ele foi contratado por Francisco de Toledo, quinto vice-rei do Peru, para escrever uma história dos Incas. Toledo esperava que tal história justificasse a colonização espanhola, revelando a história violenta dos Incas. Pedro Sarmiento de Gamboa coletou relatos orais em primeira mão de informantes incas e produziu uma história, comumente intitulada A História dos Incas, que narra a conquista violenta da região. A história foi escrita em Cusco, capital do Império Inca, apenas 40 anos após a chegada dos primeiros espanhóis à cidade. A História dos Incas, de Sarmiento, contém descrições extremamente detalhadas da história e mitologia inca. O patrocínio real da obra garantiu a Sarmiento acesso direto aos mais altos funcionários espanhóis em Cusco. Também lhe permitiu convocar nativos influentes, bem como aqueles que testemunharam a queda do Império Inca. Sarmiento viajou e entrevistou vários líderes e senhores locais, membros das famílias reais incas, e os poucos conquistadores espanhóis restantes que ainda residiam em Cusco. Terminado o primeiro rascunho da história, e em um esforço para estabelecer a autenticidade da obra, seu manuscrito foi lido, capítulo por capítulo, a 40 autoridades indígenas para comentários e correções. Após a leitura pública, ocorrida em 29 de fevereiro e 1º de março de 1572, o manuscrito foi confiado a um membro da guarda pessoal do vice-rei. Ele deveria levar o manuscrito para a Espanha e ser entregue ao rei Felipe II, junto com 4 panos pintados, mostrando a história dos Incas e uma série de outros artefatos e objetos. No entanto, devido a uma série de acontecimentos inusitados, este documento da história inca foi relegado à obscuridade durante séculos. Por volta do ano de 1577, a Rainha Elizabeth I da Inglaterra encarregou o marinheiro Francis Drake a organizar uma expedição contra os interesses espanhóis na costa americana do Pacífico. Drake partiu do porto de Plymouth em 13 de dezembro de 1577, a bordo do navio Pelican, com outros 4 navios e 164 homens. Para saber mais sobre as expedições de Francis Drake, assista este episódio em nosso canal. Mas, voltando para a história de Pedro Sarmiento de Gamboa. No final de agosto de 1578, Francis Drake desembarcou no Estreito de Magalhães, após ter perdido todos os seus navios e vários homens em diversos confrontos com os índios patagônicos. Ao longo do caminho, ele renomeou o seu navio como Golden Inn. Ao passar pelas costas do Chile e do Peru, Francis Drake atacou vários navios espanhóis e portos, como o de Valparaíso, Coquimbo, Arica e Callao. Os ataques de Francis Drake nas costas americanas do Pacífico
causaram muitos danos aos espanhóis. Por isso, o vice-rei do Peru, Francisco Álvares de Toledo, equipou uma frota de navios, que colocou sob o comando de Pedro Sarmiento de Gamboa, para perseguir e capturar o corsário inglês. Pedro Sarmiento de Gamboa partiu do porto de Callao com 11 navios em 1579, para capturar Francis Drake. Depois de várias sondagens, ele não encontrou Francis Drake, que havia ido para o oeste através do Oceano Pacífico. Nesta perseguição, ele explorou a costa sul do Pacífico da América do Sul, passando pelo Estreito de Magalhães de oeste para leste, desenhando mapas detalhados de muitos pontos do estreito. Para saber mais sobre as histórias do Estreito de Magalhães, assista ao episódio sobre Fernão de Magalhães, em nosso canal. Mas, voltando para a história. Depois de uma impressionante navegação pelo Oceano Atlântico de sudoeste a nordeste, ele chegou à Espanha no final de 1580. Ao relatar os resultados de sua expedição ao rei Felipe II da Espanha, o rei resolveu fortificar o Estreito de Magalhães, e em 1581, enviou de Cádiz uma expedição de 24 navios com 2.500 homens, sob o comando de Pedro Sarmiento de Gamboa e Diego Flores. No caminho, a expedição perdeu 8 navios numa tempestade, e Diego Flores, por rivalidade com Pedro Sarmiento de Gamboa, abandonou com 12 navios na entrada do estreito e regressou à Espanha. Com apenas 4 embarcações, Pedro Sarmiento de Gamboa continuou a viagem, chegando em janeiro de 1583, em um ponto favorável, onde ele estabeleceu um forte, guarnecido por 300 homens que chamou de Rei Dom Felipe. O assentamento fracassou logo após sua partida. Em 1584, Pedro Sarmiento de Gamboa iniciou o regresso para a Europa, mas foi capturado por uma frota inglesa sob o comando de Sir Walter Raleigh. Para saber mais sobre as histórias de Walter Raleigh, assista aos episódios Expedição ao Eldorado e Chegou até a Guiana, em nosso canal. Mas, voltando para a história. Ele foi levado para a Inglaterra, onde foi apresentado à Rainha Elizabeth I. Eles conversaram em latim, que era a única língua comum, e apesar da política oficial da Espanha de manter todas as informações de navegação em segredo, ele compartilhou seus mapas com cartógrafos britânicos. A Rainha Elizabeth deu-lhe uma carta de paz, para ser levada ao rei Felipe II da Espanha. Em 30 de outubro de 1586, Pedro Sarmiento de Gamboa iniciou seu retorno à Espanha, por isso teve que passar por Paris, e ao chegar à fronteira com sua terra natal, ele foi capturado pelos franceses, os quais pediram um elevado resgate pela sua liberdade. Inicialmente o rei Felipe II recusou-se a pagar. Se a carta de paz da Rainha Elizabeth I tivesse sido entregue a tempo à Espanha, talvez não tivesse havido conflitos entre a armada espanhola e a armada inglesa. Enquanto isso, a colônia de Rei Dom Felipe se dissolveu e gradualmente morreu de fome. Em 10 de janeiro de 1585, o corsário inglês Thomas Cavendish ancorou na Baía de San Blas, e em fevereiro passou pelo assentamento Dom Felipe, onde encontrou apenas 15 homens e 3 mulheres sobreviventes dos 300 colonos deixados por Pedro Sarmiento de Gamboa. Finalmente, em dezembro de 1589, o monarca espanhol assinou um decreto real, no qual ordenava o pagamento do resgate, e assim o fiel vassalo, Pedro Sarmiento de Gamboa, pôde regressar à sua terra natal, depois de ter estado afastado durante quase 10 anos. Pedro Sarmiento de Gamboa, ao chegar à Espanha, foi compensado dos seus serviços e esforços junto da coroa, e em 1591 foi nomeado almirante de uma das marinhas, encarregado de proteger os navios da frota das Índias. Em uma missão, em 17 de julho de 1592, ele morreu enquanto liderava uma frota, perto de Lisboa, em Portugal. Os seus restos mortais foram sepultados em um local desconhecido da costa de Portugal. A vida de Pedro Sarmiento de Gamboa foi marcada por grandes feitos. Ele explorou e mapeou extensas áreas do Estreito de Magalhães, fundou as cidades de Nome de Jesus e Rei Felipe. Ele realizou importantes estudos sobre astronomia, navegação e cosmografia, deixando um legado científico. Ele escreveu valiosas obras sobre suas experiências e conhecimentos, como História de Los Incas e Viagens ao Estreito de Magalhães.
Assim, através das suas conquistas, e com seus feitos, Pedro Sarmiento de Gamboa deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre ele. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!